Deus o mundo tanto amou, que seu Filho congregou. Quem no Filho crê e confia, nele encontra eterna vida. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia, por causa da multidão, pois era muito baixo. Então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este filho é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Podemos nos assentar, por favor. O Evangelho de hoje fala de um personagem bíblico muito conhecido, né? Espero que você já tenha ouvido falar do Zaqueu. Sim ou não? Sim. Ótimo. Provavelmente já ouviram, né? Há um tempo atrás, até uma das músicas mais tocadas na rádio era uma música do Zaqueu, né? Uma música que virou aquelas músicas chicletes, né? Foi até muito questionada por algumas pessoas, porque na música dizia que era amar somente a ti, né? Mas a Bíblia diz para a gente amar a Deus e amar ao nosso irmão também, né? Mas, inacreditavelmente, essa música tomou conta do ouvido das pessoas, e muitas pessoas cantavam, talvez por causa dessa fascinante história de Zaqueu, né? Mas eu queria começar a homilia de hoje fazendo uma pergunta para vocês. Zaqueu era casado? Sim ou não? Sabemos. O texto não está dizendo se Zaqueu era casado, diz que Jesus foi na casa dele. Também não está dizendo o nome da esposa de Zaqueu. Eu desconfio que Zaqueu era casado e tinha 2 esposas, na verdade. 2. E eu acho que essas 2 esposas estão citadas no Evangelho de hoje, né? Uma das esposas era a riqueza, outra esposa era a sua profissão. Porque esses são os seus grandes tesouros. Esse é o grande destaque do Evangelho. O Evangelho de hoje começa contando quem era Zaqueu. Zaqueu era um homem muito rico, mas muito rico mesmo. E ele era chefe dos publicanos, né? Semana passada nós falamos sobre os publicanos, né? Domingo passado falava sobre o fariseu e o publicano. E se você se lembra bem, o publicano era aquele que era judeu, mas ele coletava imposto dos judeus para entregar ao Império Romano. E muitas vezes coletava um pouquinho mais, né? Fazia ali a famosa corrupção, um pouquinho mais vai para o meu bolso, tal. Ele não era apenas o publicano, ele era o chefe dos publicanos. Ele tinha feito um ótimo trabalho a ponto de ser promovido várias vezes. Ele tinha feito doutorado, mestrado em publicanês, né? Ele fez tudo o que tinha e ele conseguiu ser então o chefe dos publicanos. Ele era o grande destaque dos publicanos, era o cara que mandava em todos os publicanos. Então ele tinha se casado com a sua profissão e com a riqueza, né? Quantas vezes nós somos assim? Nós damos muito mais atenção ou muito mais valor para a riqueza e muitas vezes para o trabalho
do que pelo nosso cônjuge, para os que são casados, ou pelas pessoas que moram conosco, não é? Por que ele fazia isso? Por que ele coletava esses impostos para o Império Romano? Porque o Império Romano dominava a Judéia, né? E o Império Romano precisava de dinheiro. Para quê? Para manter o seu exército e aí continuar dominando e poder dominar outras terras, para construir os seus anfiteatros, que a gente tanto ouviu falar, né, do Império Romano, e assim mostrar uma ostentação e ter lugar para se reunir, e também para construir estradas, né? E essas estradas poderiam levar eles para outras terras. Então Zaqueu era um homem que era odiado pelos judeus. Odiado. Porque ele era judeu, mas mesmo sendo judeu, sendo conterrâneo, sendo da raça deles, ele pegava dinheiro deles como um coletor de impostos e levava para o Império Romano, que era aqueles que estavam dominando os judeus. Vocês entenderam isso, gente? Responde, pelo amor de Deus. E é muito importante vocês entenderem isso. Por que ele era tão odiado, né? Mas por trás disso, Zaqueu tinha uma grande vontade, uma grande necessidade de ser aceito. Todos nós temos. Nós queremos ser aceitos na sociedade, na igreja, na família, onde nós estamos, nós temos uma carência de aceitação desde quando nós somos gerados. E ele tentava ser aceito. Eu não sei se é porque ele era muito baixinho, talvez ali poderia vir um complexo de inferioridade, eu não sei. Mas ele queria ser muito aceito. E ele procurava essa aceitação com duas coisas: com a posição e com o dinheiro. Para ele, a forma dele ser aceito na sociedade era ser o chefe dos publicanos, era ter uma posição, ser o mais importante do seu trabalho, da sua empresa, do seu negócio, ser muito bem sucedido ali e ter muito dinheiro, que ia ser muito rico. Ele achava que as pessoas iriam aceitar a ele por isso. Só que dia a dia que passava, ele continuava sendo mais rejeitado. Porque mesmo ele tendo uma grande importância, sendo o chefe dos publicanos, ele era rejeitado pelos judeus. E mesmo ele tendo dinheiro e sendo o chefe dos publicanos, ele também era rejeitado pelos romanos, porque os romanos não gostavam dos judeus. Então ele era rejeitado dos dois lados. É muito interessante a gente entender isso para conhecer a vida de Zaqueu. Porque tanto o desprezo como a rejeição são coisas que provocam feridas profundas na nossa vida. Profundas demais. Muitos de nós temos dificuldades agora na nossa vida, talvez de rejeições que nós sofremos lá quando nós somos gerados. E que nós não deixamos Jesus curar na nossa vida, né? Às vezes quando ainda nós estávamos na barriguinha lá da nossa mãe, né? E que nós sofremos alguma rejeição por ela, ou pelo nosso pai, ou por uma outra pessoa, e nós não deixamos Jesus curar aquilo, nós carregamos aquilo no nosso inconsciente. Ou muitas vezes quando no colégio, lá no primeiro ano, nós somos rejeitados pela nossa turma. Ou às vezes quando você foi estudar em outro colégio, ou foi na escola, ou mudou de cidade, em algum momento da sua vida você foi rejeitado. Se você não deixa Jesus curar aquilo na sua vida, aquilo pode se tornar uma ferida muito grande, um trauma muito grande, que às vezes você não percebe, mas aí muitas vezes você manifesta aquilo com pessoas que não têm culpa daquilo, que não tem nada a ver com a situação. Quantas pessoas estão hoje numa casa, numa família, numa igreja, numa sociedade, em que todo mundo o acolhe, todo mundo o ama, todo mundo o aceita, mas ele não consegue administrar isso para a sua vida. Por quê? Porque ele continua jogando naquelas pessoas toda a rejeição que ele sofreu com o outro. Então, a rejeição e o desprezo é um perigo na nossa vida. E todos nós podemos ter passado por isso em algum momento na nossa vida. Então, nós precisamos deixar com que Jesus nos cure, né? E Zaqueu, ele continuava a ser desprezado. Não era uma coisa que ele tinha sentido, talvez, lá na sua infância. Naquele momento ele era desprezado, ele era rejeitado. Para você ter uma ideia, gente, os publicanos, eles eram impedidos de participar do templo. Então ele não podia ir na igreja. Se eles entrassem na sinagoga, eles seriam expulsos da sinagoga. A sinagoga era a igreja dos judeus. Quando vê eles na rua, apontavam para eles: aqueles dali, ó, aquele é o publicano. Quando tinha uma festinha, eles iam, isolavam: fica lá você junto com os cobradores de impostos, não se misture conosco. Quando via eles juntos, falavam assim: olha lá, já ficava contando, aqueles 4 ali são publicanos.
Então eles eram considerados pecadores. Pecadores. Então eles estavam longe das pessoas. O que acontece? Em toda essa situação de pecado e de desprezo, de rejeição e de se sentir abandonado e também saber que ele é um pecador, né? Zaqueu vê surgir na vida dele uma vontade, a vontade de ver Jesus. E aí, quando ele tem essa vontade, ele tem que superar duas grandes dificuldades, na verdade, dois grandes obstáculos na vida dele. O primeiro obstáculo é que ele era muito baixinho, mas muito baixinho mesmo. E talvez isso era até um complexo, não sei porquê, né? Vocês já viram aquela música que diz que é dos baixinhos que elas gostam mais, né? Não sei por que ele tinha esse complexo, mas ele tinha. Depois é porque ali tinha uma grande multidão. Então Zaqueu, para conseguir ver Jesus, sendo baixinho e tendo uma grande multidão, ele começou a ver dificuldade, porque ele ia do lado, Jesus estava passando, e ele ficava na ponta dos pés, mas ele não conseguia enxergar Jesus. E aí o que ele fez com as duas dificuldades? Ele montou uma estratégia para vencer a dificuldade. Ele montou uma estratégia para vencer aquele obstáculo, né? Hoje em dia nós vivemos falando em estratégia no nosso trabalho, mas na nossa vida pessoal, às vezes nós esquecemos de montar estratégias, né? Quantos de nós temos estratégias de marketing no nosso emprego? Ou a nossa empresa tem, né, estratégias para vender mais, ou para conquistar novos clientes, né? Quantas coisas foram estratégias que funcionaram? Pois é, ele tinha uma estratégia para a vida dele. Por que ele fez essa estratégia? Estratégia que nós precisamos montar no nosso dia a dia, na nossa vida. Porque ele tinha uma grande vontade de ver aquele homem. Porque aquele homem era um famoso carpinteiro que transformava a vida das pessoas. E a passagem daquele homem em Jericó era um acontecimento ímpar. Provavelmente, talvez seria a única vez que Jesus ia passar ali. Então, Zaqueu queria ver aquele homem de perto. Primeiro, porque ele estava curioso para ver aquele homem de perto. Segundo, porque ele tinha alguma fé no seu coração. Ele tinha fé, ele acreditava de verdade naquilo que diziam. Ele tinha ouvido falar que Jesus, aquele filho do carpinteiro, mudava a vida das pessoas. Nós devemos aprender com Zaqueu. É interessante que a gente olha para o começo do evangelho e fala assim: não, mas como é que eu vou aprender com Zaqueu? Ele ainda está falando do pecado, o Senhor ainda não falou da conversão dele. Pois é, a gente tem que aprender até quando ainda ele está no pecado. Porque aquele homem, ele fez algo que muitas vezes nós não fazemos. Ele teve uma estratégia para superar o seu obstáculo. Quantos de nós desistimos facilmente quando aparece o primeiro obstáculo na nossa vida? Ele tinha dois, era baixinho e tinha uma grande multidão. Ele fez uma estratégia para vencer os dois obstáculos. Muitas vezes nós temos um obstáculo na nossa casa, na nossa vida, no nosso casamento, na nossa igreja, no nosso trabalho. O que a gente faz? A gente desiste. Ele tinha dois. E o que ele fez? Uma estratégia para vencer os dois. E ele faz essa estratégia muito bem feita, tanto que ele sobe na árvore certa, ele não sobe na árvore errada. Imagine se Zaqueu tivesse subido na árvore errada, ou ficado no galho de trás, ou ido para outra rua. Ele não ia ver Jesus. Ele não sobe na árvore errada, ele sobe na árvore certa, exatamente naquela árvore que estava onde Jesus ia passar. E ele olhou na direção certa, onde Jesus iria passar. Muitas vezes nós temos a estratégia, mas temos a estratégia errada. E aí não tem jeito, se a gente sobe na árvore errada, a gente não vai ver Jesus passar. Quantas vezes nós queremos ver Jesus, mas a gente está olhando para o outro lado, e aí não vamos enxergar Jesus. Ele subiu na árvore certa, e ele olhou na direção certa. Esse fato, né, esse gesto de subir na árvore, pode parecer muito simples, mas não é, extremamente profundo. Porque quando Zaqueu sobe na árvore, ele está reconhecendo que Jesus era mais importante do que o seu dinheiro e a sua posição de ser chefe dos publicanos. Por quê? Quando ele sobe na árvore, ele ia ficar mais à vista. Provavelmente, se as pessoas apontavam ele na rua, iriam apontar: olha lá o publicano em cima da árvore. Ou ia dizer: olha o homem com tanto dinheiro, que palhaço tem lá em cima da árvore. Ele não se importou com isso. Então,
O gesto de subir na árvore não foi para crescer, mas foi para ir ao alto, porque lá do alto ele poderia ver quem é Jesus. Foi buscar as coisas do alto para ver quem era Jesus. Foi esquecer do seu dinheiro, foi esquecer da sua posição e foi se pôr menor do que as outras pessoas, mesmo sendo mais rico, mesmo tendo uma posição social e profissional maior do que o outro, ele se colocou como menor e ele disse: eu quero subir para ver Jesus. Então, esse fato de subir a árvore é muito importante para nós. É muito importante para reconhecer que Jesus é maior do que ele. E é interessante que lá em cima da árvore ele conseguiu ver Jesus. Ele viu quem era Jesus. Ele viu de perto Jesus. Só que talvez ele não imaginava que Jesus também iria vê-lo. Isso é muito interessante para nós, porque quando nós subimos na árvore, ou buscamos nas coisas do alto, ou damos um passo em direção a Jesus, Ele também dá um passo em nossa direção. Quando nós olhamos para Jesus, Ele também olha para nós, né? A forma de nós chamarmos a atenção de Jesus para nós, é olharmos para Ele. Ele olhou para Jesus e viu Jesus, Jesus o viu também. E aí quando Jesus o viu, Jesus estava passando, olhou, o viu em cima da árvore, da figueira, e aí chamou ele. Vamos lá, como Jesus chamou Zaqueu? Opção A, olhou para ele e fez assim: desce daí baixinho, sim ou não? Opção B, olhou para ele e disse assim: publicano, chegue, sim ou não? Opção C, ele disse: cobrador de impostos, já aqui, sim ou não? Como Jesus chamou Zaqueu? Pelo nome. Ele chamou ele de Zaqueu. A palavra Zaqueu significa puro. Olha que bonito. Pode até pôr o nome do seu filho de Zaqueu. Puro. Muito interessante. Por isso que eu insisto muito, gente, para vocês batizarem os filhos assim que nascem, né? Não vá deixando a criança ficar pagã. Então a gente vai enrolando. E eu começa a demorar muito a batizar a criança, começa a chamar ela de paganzinha. Porque a criança não tem nome. Padre, mas eu já registrei, tem nome aqui na terra, mas não tem nome lá no céu ainda. Jesus não escreveu lá para você, não batizou? Então batiza logo a criança, para dar um nome. O nome da criança é estritamente fundamental para a vida dela, não é? O nome que você dá para ela ali no batismo, é ali que ela ganha um nome. É muito interessante porque Jesus faz questão de chamar Zaqueu pelo nome, porque naquele momento que ele chama Zaqueu pelo nome, é a forma que Jesus quer mostrar para nós que ele está começando a curar Zaqueu daquele desprezo e daquela rejeição que ele guardava no seu coração. Por quê? Porque todo mundo conhecia Zaqueu como o cobrador de impostos, todo mundo chamava Zaqueu de o publicano, mas Jesus faz questão de o chamar não pelo rótulo, mas pelo seu nome, Zaqueu. Isso é fundamental para a nossa vida, gente. Fundamental, porque quantas vezes nós chamamos as pessoas pelo pecado delas? Aquele dali, ele não tem nome, ele faz isso, então o nome dele é isso. Ou aquela dali é a fulana, não o nome dela, mas o pecado que ela realiza, não é? Jesus não. Jesus chama as pessoas pelo nome. E aí Jesus manda Zaqueu descer, mas ele não desce, não fala assim: meu filho, desce devagarinho da árvore. Diz assim: Zaqueu, desce rápido da figueira. Você já subiu numa árvore na sua vida, sim ou não? Eu também, gente, faz muito tempo, eu vou confessar, muito tempo. Quando eu ia para Minas Gerais, na casa de vovó, eu subi na árvore quando eu era pequeno. Agora eu acho que não tem mais coragem de subir em árvore, mas eu já subi muito em árvore. Eu acho que o problema não é tanto subir, mas é descer, não é? Jesus poderia dizer para ele: Zaqueu, desce devagarinho para a árvore, porque você já é meio atrapalhado, pequenininho, está todo mundo olhando para você, você deve ficar nervoso, né? Eu falei que eu vou ficar na tua casa, vou pousar lá, jantar, dormir, né? Quem sabe amanhã ainda toma o café da manhã, então, né? Você já deve estar, tem um monte de gente que deve estar torcendo para você cair, então desce com cuidado. Jesus não falou isso para ele, Jesus disse para ele: desce rápido da figueira. O que isso quer dizer para nós? Quando Jesus diz para ele: desce rápido da figueira, é como se Jesus dissesse para ele assim: Zaqueu, abandona rápido essa vida que você está vivendo. Zaqueu, é agora, nesse momento, que você tem que deixar de ser corrupto. Talvez para as nossas linguagens de hoje: Zaqueu, desce do salto, agora.
Quantas vezes nós queremos nos converter, temos essa consciência, temos essa vontade, mas a gente fica deixando, não, aos poucos eu vou me convertendo, aos poucos eu vou mudando, não, amanhã eu mudo, amanhã eu faço isso, depois eu faço, né? E fica enrolando. Não, Jesus fala, é rápido, é agora e pronto, você vai descer nesse momento e pronto. E ele disse que era para descer porque ele iria para a casa de Zaqueu. E aí começa uma outra confusão. Começa uma reclamação geral de que Jesus estava indo para a casa de um pecador. Veja bem, não era um pecador qualquer, era o pecador mais odiado por aquele povo de Jericó. O mais odiado. E aí é muito interessante isso, porque primeiro desciam além em Zaqueu. E agora que Jesus vai na casa de Zaqueu, eles descem além em Jesus. E o que Jesus faz? Nada. Absolutamente nada. Jesus não dá ouvidos ao povo. Eu acho isso fascinante, gente. Eu acho isso. Jesus é o maior pedagogo que existe, né? Porque nós rezamos assim: Senhor, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Isso é o que nós rezamos. Mas na verdade o que nós queremos é que seja feita a minha vontade. Jesus não faz a vontade do povo. Jesus faz a vontade de Deus. Jesus não dá nem bola para as pessoas que estão reclamando dele. Está nem aí. Porque na cabeça das pessoas assim, não, Jesus tem que vir na minha casa. Porque eu sou santo, eu não faço mal para ninguém, eu vou na missa, né? Eu pago o dízimo, eu levo até alimento para os pobres, eu casei, batizei, fiz primeira comunhão, sou crismado, tudo bonitinho, rezo até o terço todo dia, na minha casa Jesus tem que ir. Por que Jesus não escolheu o mais santo de Jericó e mais o pecador? Por um único momento, um único motivo, porque Zaqueu precisava mais. É porque Zaqueu precisava mais. Jesus não diz, eu vim para aqueles que precisam de remédio, não para aqueles que estão sãos. Só que as pessoas não entenderam isso, e desceram além de Jesus, e houve uma reclamação geral, porque Jesus foi na casa de Zaqueu. A resposta de Jesus foi o silêncio. Jesus ignorou a resposta das pessoas. Agora, mais interessante é a resposta de Zaqueu. Zaqueu não responde com palavras, ele responde com atos concretos. Enquanto Jesus estava na casa de Zaqueu, Zaqueu se levanta e diz para Jesus que resolveu dar metade de sua riqueza aos pobres, e se ele houvesse defraudado alguém, ele daria 4 vezes mais. Veja bem, gente, pela lei de Moisés, era exigido que se restituísse com 20% de juros. Ele vai além disso. Ele está dando uma devolução maior, 4 vezes mais. Então veja bem, se Jesus estivesse escutado a voz do povo, o milagre não tinha acontecido na vida de Zaqueu. Zaqueu não tinha se convertido, os pobres não tinham recebido a metade da herança de Zaqueu, nem muito menos aqueles que ele tinha defraudado não tinham recebido 4 vezes mais o que tinha sido desviado, roubado deles. Olha que interessante, né? Por isso que todas as nossas orações deveriam terminar: Senhor, que seja feita a tua vontade, não a minha. A minha é essa. A gente tem que ser honesto, Senhor, a minha vontade é essa, mas que seja feita a tua vontade, não a minha vontade. Porque às vezes aquele povo pediu não porque eles eram maus, eles pediram porque eles queriam, claro, ter Jesus na casa deles, mas não era o correto, não era a vontade de Deus. Se Jesus tivesse feito a vontade deles, o milagre não tinha acontecido. Por que Zaqueu dá essa resposta? Não é porque ele queria aparecer, não, é porque naquele momento que Jesus foi na casa dele, eu faço uma grande comparação com os discípulos de Emaús. Os discípulos de Emaús estavam andando com Jesus, escutaram a palavra que Jesus falava, Jesus explicou para eles toda a Sagrada Escritura, passando pelos profetas, tudo, eles não entenderam, não reconheceram Jesus, mas quando eles foram ao redor da mesa, no partir o pão, os seus olhos se abriram e eles viram Jesus. É interessante porque Zaqueu também, Zaqueu já ouvia quem era Jesus, já sabia quem era Jesus. Quando Jesus dá para ele uma palavra ao redor da mesa, e depois de partir o pão, ali na mesa, na hora da refeição, que não está alimentando só, mas Jesus está se dando para ele, com o seu próprio corpo,
é que ele se converte. Zaqueu só faz aquilo porque ele tem um encontro pessoal com Jesus. E esse encontro pessoal com Jesus leva Zaqueu a ter uma verdadeira conversão. Se fala muito de conversão, mas uma coisa é ter uma verdadeira conversão, outra coisa é ter uma falsa conversão. A conversão de Zaqueu é verdadeira por quê? Porque quando há uma conversão verdadeira, há um arrependimento de todos os pecados, mas também há uma mudança de atitude. Então a conversão leva ao arrependimento de pecados e leva à mudança de atitude. É isso que aconteceu na vida de Zaqueu. Então veja bem, gente, hoje nós temos essa oportunidade. Hoje o Senhor nos dá esse convite também. Hoje o Senhor está olhando para você na missa e está dizendo assim: hoje após essa missa eu vou para a tua casa, né? Vou almoçar com você hoje. Vocês já almoçaram ou não, né? Então, Jesus hoje vai almoçar com você. Os judeus na Páscoa, eles deixam uma cadeira vazia, eles falam que é a cadeira de Elias. Deixa uma cadeirinha vazia lá na mesa hoje e fala assim: Jesus, senta aqui com a gente, fica aí. Não, deixa lá. Jesus hoje vai almoçar na tua casa. E você vai ter essa oportunidade, esse convite de Jesus de fazer a mesma coisa que fez Zaqueu, de melhorar, de mudar, muitas vezes radicalmente, de melhorar na família, de melhorar no trabalho, de melhorar na escola, de melhorar na igreja, não é? Zaqueu naquele momento ele se tornou um ex-mau judeu, um ex-mau publicano. Talvez no almoço de hoje nós podemos tomar a decisão de ser um ex-mau marido, ou uma ex-mau mulher, ou um ex-mau filho. Talvez um ex-mau funcionário, um ex-mau cristão. É a decisão. Jesus quer hoje cear conosco para nós fazermos a mesma coisa que ele fez com Zaqueu. Transformar a vida dele. Só que tem um personagem na Bíblia que parece que não aparece muito devagarinho ali, como se não aparecesse, mas eu não vou deixar ele passar despercebido, que é a figueira. A figueira que está ali, ela é extremamente importante. Você imagine se naquela rua não tivesse uma árvore. Zaqueu não poderia se converter. Imagine se ali não tivesse árvore nenhuma, se tivesse cortado todas as árvores, como a gente fez nas grandes cidades, né? Até que aqui no nosso bairro até que tem algumas, graças a Deus. Zaqueu não poderia subir na árvore, ele era baixinho, ninguém ia deixar ele subir nas costas dele e fazer cavalinho, não ia se converter. Então muitas vezes nós precisamos ser como a figueira, nós precisamos ser uma árvore, deixar as pessoas subirem em nós para verem Jesus. Aquilo que São Paulo fala: suportai-vos uns aos outros. Suportar é ser suporte. E o suporte muitas vezes carrega um peso, né? Eu fiz de propósito, quando eu projetei aqui a mesa da palavra, isso. Você vê que a parte de cima, ela é solta da parte de baixo, mas a parte de cima é uma pedra só, uma pedra bruta. A parte de baixo é oca. Essa parte de baixo, ela suporta o peso da de cima. Para sempre que eu falar de suporte, falar isso daqui para vocês. Nós precisamos ser esse suporte, essa parte de baixo aqui, para suportar a parte de cima. Muitas vezes nós precisamos nos tornar suporte para suportar alguém, para ser suporte para uma pessoa, para que aquela pessoa possa ver Jesus e possa ter a mesma experiência que Jesus teve, que Zaqueu teve com Jesus. Que nós possamos passar pela experiência como Zaqueu passou, mas que nós também possamos ser como a figueira, né? Deixarmos as pessoas ao alto para que elas possam ver Jesus e irem cear com Jesus, para que seja curado na vida delas todo o desprezo e toda a rejeição. Amém? Fica de pé, por favor. Se isso te ajudar a rezar, põe a mão no seu coração e diga comigo: Senhor Jesus, eu quero te agradecer por esta palavra e quero te pedir hoje que o Senhor cure no meu coração todo desprezo e toda rejeição que posso ter trago para a minha vida, consciente ou inconscientemente falando. Senhor Jesus, eu quero estar contigo e escutar a tua voz, que me chama pelo nome,
Eu me abro a esta graça. E assim como Zaqueu, permito que o Senhor entre na minha casa, que o Senhor entre na minha vida e que o Senhor possa de verdade curar, libertar e restaurar todo o meu ser, para que eu possa cada dia mais estar na tua presença e no teu amor. Muito obrigado, Senhor, por tudo aquilo que traz para mim nessa história de Zaqueu, que eu possa escutar o meu nome e ter a mesma intenção de acolher Jesus como Zaqueu acolheu, e que eu possa, no final do dia, escutar de Jesus a palavra que ele disse a Zaqueu: hoje a salvação entrou nesta casa. Que a salvação entre em minha casa e em minha vida. Amém. Louvado seja nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Creio